Boa noite, amigos. É uma grata satisfação estar de retorno a essa casa abençoada, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que sempre nos acolhe e nos recebe com muito carinho e muito amor. Na noite de hoje, em uma modalidade diferente, nós estamos transmitindo a nossa preleção doutrinária pela internet, em virtude do momento atípico pelo qual o mundo passa com a pandemia do coronavírus, que nos impossibilita de ter um contato mais próximo, como ocorre com as doutrinárias em todos os momentos que estamos e já estivemos juntos. E hoje nós estamos fazendo num formato diferente, mas que com certeza a proposta principal, que é levar a mensagem do Cristo, nós vamos fazê-lo e vamos nos renovar de alguma maneira. Aproveitando neste momento, fechando os olhos, quem assim o desejar, pedindo a Jesus, aos Espíritos bons, à Irmã Sheila, que nos oriente e nos proteja na noite de hoje, que nós possamos, depois de ouvir a mensagem, fazer as nossas reflexões, pensar sobre os nossos momentos e as nossas questões e agradecer. Agradecer muito a Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade de estar encarnado, aprendendo os teus ensinamentos. Muito bem, na noite de hoje, a proposta da casa é para que nós possamos discutir uma passagem do Evangelho que está em discussão no livro de Caiba Schutel, este livro que tem o nome Parábolas e Ensinos de Jesus. É o livro que está gerando os temas do mês, é o livro gerador, né? E todos os temas estão baseados em capítulos desta obra, uma obra que nós recomendamos por ser muito rica e nos trazer reflexões profundas a respeito do Evangelho. Caiba Schutel, que nós sabemos, foi considerado o bandeirante do Espiritismo pela sua capacidade de divulgação, de trabalho na doutrina, de estudo, de pesquisa. Então, nessa noite, nós estamos discutindo um capítulo deste livro. E nesta passagem do Evangelho, é uma passagem muito rica do Evangelho de Lucas. Lucas, que nós sabemos, foi o único evangelista que não conviveu com Jesus. Lucas, todo o seu evangelho é baseado nos relatos de Maria. E neste capítulo em destaque, peço licença aqui para ler, ele nos diz o seguinte: e disse também esta parábola a um que confiava em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Amigos, esta é uma discussão que nos leva a uma série de reflexões. Vejam que nesta passagem existem 2 segmentos, fariseus e publicanos. Um fariseu e publicano orando. E o interessante é a forma como eles estão orando. Nós sabemos que os publicanos eram cobradores de impostos e os fariseus eram os doutores da lei, eram aqueles considerados intelectuais, conhecedores da lei, conhecedores da filosofia e tinham todo um destaque na sociedade. Os publicanos, cobradores de impostos, não eram muito bem vistos porque, não apenas pela função que adotavam, né, mas eram considerados uma parte não muito agradável da sociedade, até pela tarefa que exerciam. E nessa passagem do Evangelho,
nós temos uma discussão muito interessante. Porque o que é que nós podemos observar? O fariseu, ele está orando e ele se instrumentaliza de todo um arcabouço de situações para dizer como está orando. Ele coloca que ele paga o dízimo, que ele cumpre com as suas obrigações. Ele nos diz que, ele diz assim, não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Além de nos mostrar uma postura muito organizada, no sentido de orar, a forma, como ele se apresenta, ele ainda entra na questão do julgamento. Eu não sou como esse publicano. E nesse momento, nós paramos para pensar numa situação muito interessante que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, que é uma característica nossa, que é uma chaga da humanidade chamada orgulho. Essa é uma parábola que discute muito sobre o orgulho, sobre a forma como nós nos colocamos no mundo, sobre a maneira como nos relacionamos com o outro. Observem a inteligência, a sutileza de Jesus, porque ele traz de um momento que seria um momento onde aí mesmo é que nós não deveríamos estar imbuídos de tanta prepotência, de tanto arcabouço, que é o momento da oração, porque os dois estão orando, para nos mostrar como nós podemos ser pequenos nos nossos comportamentos. O fariseu se coloca como alguém que nesta relação com o divino está todo preparado, todo bem vestido, todo amparado para este momento de orar. O publicano se coloca em uma situação tão de submissão, porque até para levantar os olhos em direção ao alto, ele não se acha digno. E nessa discussão, de forma inteligente, porque o que são parábolas? Parábolas são alegorias, são instrumentos que nos chegam para que nós façamos as leituras necessárias e possamos tirar os ensinamentos do Cristo. Então, observem que, nesta discussão, nós encontramos alguém que faz do momento, que é um momento muito precioso, muito particular, muito singular, algo que precisa de uma máscara, de uma indumentária, porque quem está me observando nesse momento? E o nosso orgulho, quando a gente se imbui de um comportamento farisaico, como esse, é tanto que nós achamos que podemos, inclusive, enganar a divindade. Porque eu estou à altura de me dirigir a Deus, porque eu pago o dízimo, porque eu me comporto dessa ou daquela maneira. Esse cobrador de impostos, esse publicano, esse, quando eu aponto, eu estou dizendo que esse está tão incapacitado para esse momento, tem tantos defeitos, tantas imperfeições, que ele não tem a condição mínima de estar nessa relação com o divino. Então, observe até onde vai o nosso comportamento egóico, inclusive, porque eu sou melhor. E quantos de nós temos essa postura diante do mundo? Porque aí é uma passagem que é um exemplo, é uma alegoria, para daí que nós podemos fazer uma discussão de mundo. Como é que eu me comporto no mundo? A grande discussão. Diante do outro, eu sou como? Nas minhas relações diárias, na família, nosso laboratório, quem sou eu nesse contexto? Eu me acho melhor do que os demais? Eu me acho aquele que não pode ser contestado?
aquele que não pode ser desafiado, porque domino os instrumentos, o poder do discurso, o poder de controlar o outro. Discussão do Evangelho. Porque nossa grande demanda com o Evangelho é entender a questão moral. Eu sempre estou colocando nas oportunidades de fala que me são dadas e faço a leitura, porque nós não podemos falar para o outro daquilo que não vivenciamos. A grande leitura que nós precisamos fazer dos ensinamentos do Evangelho são as questões morais. Como é que eu estou depurando todos esses elementos que fazem parte da minha conduta no mundo? Porque nós olhamos a parábola e às vezes queremos nos distanciar e colocar como algo de uma única natureza, de uma única vertente. Mas a discussão aí é, no mundo, como é que eu lido com orgulho e com vaidade, com a prepotência, com o egoísmo? Porque eu enxergo o outro. Eu consigo entender que para além de mim existe uma série de situações que são importantes. O orgulhoso, ele percebe apenas a ele. Ele acha que ele tem o controle do mundo e nós não temos controle sobre nada, Deus. Viver é um grande desafio. Somos desafiados diariamente a enfrentar as vicissitudes da vida. E aquele que é orgulhoso, ele usa de um instrumento da força, de um instrumento do poder, de um instrumento da máscara, para subjugar o outro. Observem que quando ele se dirige para o publicano, já é no sentido de que esse é menor. Quem é esse aí que cobra impostos, que é a escória da sociedade? Quem é esse que se acha no direito de estar conversando como alto, quando eu sou conhecedor da lei, sou estudioso, domino as ferramentas de comando da sociedade? Assim como está na parábola, são as nossas relações diárias. É a forma como nós lidamos com tudo que nos chega. Como é que nós nos comportamos no nosso trabalho? Principalmente quando ocupamos cargos de chefia. Porque um dos encargos do cargo é saber lidar com as adversidades. E muitas vezes nós nos imbuímos de ser o melhor, de ser o que pode, para usar desse poder contra o outro. Porque, afinal de contas, eu sou o chefe. Fazemos isso na nossa família, muitas vezes. Quem manda, quem comanda. Fazemos isso na casa espírita. Quantos de nós somos tiranos e queremos levar os trabalhos espirituais como se fossem elementos que preenchem o nosso ego e o nosso orgulho? Tudo isso para que possamos pensar. E agora, amigos, estamos num momento muito particular do mundo, onde um vírus vem nos dizer que nós não somos nada. Vem nos mostrar que orgulho, vaidade, prepotência e egoísmo estão fora de moda. Que nada dessas características, nada desses vícios morais nos tirou do momento de vivenciar o que estamos vivenciando. Um vírus vem nos dizer que não adianta poder econômico, que não adianta classe social, que não adianta cor da pele, que não adianta idade, que não adianta sexo. O gênero, nada foi poupado da sua ação letal. E por que será que nós precisamos que viesse algo tão sutil e ao mesmo tempo tão intenso para nos dar uma chamada?
chamada que Jesus já vem fazendo há mais de 2000 anos. Porque o grande chamado de Jesus é para que sejamos humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito se não trabalhar a humildade? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus já nos chamava, já nos, como grande pedagogo da história, ele está o tempo todo nos mostrando o norte. E o pedagogo, o professor, ele ensina, ele repete, mas ele dá a liberdade do seu educando aprender e fazer o seu caminho. E ele vem nos ensinando há mais de 2000 anos que nenhum desses comportamentos que destroem, que ferem, que machucam, que interferem na vida do outro, são importantes, que são melhores para fazer parte da nossa vida. Ele nos deixa viver a experiência para que nós façamos a escolha pelo melhor. E nós continuamos batendo na mesma tecla. Então vem um momento ímpar na história da humanidade. Tivemos já outros momentos de pandemias, mas estamos no ano de 2020, em plena era da tecnologia, a tecnologia que está nos unindo agora, que está fazendo que eu possa chegar até vocês, possa ser vista levando essa mensagem, que há 2000 anos os processos tecnológicos eram outros. Mas hoje que o homem descobriu tantos elementos importantes na ciência e, no entanto, o homem está sendo desafiado a dizer: quem sou eu nesse contexto? Que poder eu tenho diante desse momento tão particular, que é uma bênção, porque nós estamos compreendendo e entendendo, muitos de nós, é um castigo divino. A mão cruel lá dos 10 mandamentos de Moisés, do Deus punitivo, resolveu punir, não. É um processo educativo. Nós estamos sendo conclamados a entender o que o Evangelho já nos diz há muito. O Evangelho que nós sabemos é atemporal. Então, o que está no Evangelho e que chega dessa maneira agora aí, na realidade, é um chamado. É um chamado para nos dizer assim: olha, você que ficou tanto tempo achando que o mundo gira em torno de ti, não gira não. Você que tem um discurso como o do fariseu, que julga, que pune, que critica, você é igual a qualquer outro. Nós cometemos erros, nós cometemos temos mais diferentes comportamentos. Somos iguais, mas muitos de nós não queríamos abrir os olhos para essa situação. Então vem algo que é extremamente educativo, é um momento de educação. Um vírus que está desafiando a comunidade científica, que a cada momento tem uma nova leitura sobre ele, a cada momento tem uma novidade que os médicos estão tendo que se debruçar, estudar, pesquisar, vencer o tempo, fazer escolhas, porque chegamos em um momento no qual algumas escolhas estão sendo feitas em países que não estão dando conta das UTIs. Quem vai viver? Que desafio, hein, amigos? É a mão divina dizendo: olha, pare um pouco, enxergue que existe um momento que é preciso que vocês acordem, que nós acordemos. Vocês, eu estou dizendo, ele dizendo para nós, Ei, vocês aí, acordem.
A dor é universal. Chega para todos, mas muitos de nós muitas vezes não queremos enxergar. Nós achamos que a conta bancária nos favorece a não passar por determinados constrangimentos, por determinadas situações. E essa pandemia agora vem nos dizer, todos estão suscetíveis. Todos estão na mesma linha de frente. E aí, amigos, passamos a um momento também muito importante para que possamos pensar. Algo que muitos de nós nunca valorizou, que é essa capacidade de respirar. O ar está mais puro agora. Apesar do vírus, o ar está mais puro. Por quê? Porque com o isolamento social ele está sendo menos poluído. E essa nossa capacidade de entender esse processo sendo chamada, sabe por quê? Porque uma das questões que mais afeta no organismo é a questão pulmonar, é a parte respiratória. Então, o que os pacientes mais reclamam nesse momento da crise, quando buscam ar e não conseguem respirar. Que tristeza! Foi preciso um vírus letal para nos dizer, acordem, para nos isolar de forma educativa, porque o isolamento não é punitivo, o isolamento é educativo. E me recordava ontem de Nelson Mandela, que ficou 27 anos confinado, acusado de uma série de situações, porque lutava pela liberdade, lutava pela igualdade de direitos e ficou confinado 27 anos. E nesses 27 anos, ele poderia ter enlouquecido, porque muitos de nós, quando estamos no espaço de confinamento, em que lugar ele ficou confinado? Nossos estados psíquicos ficam alterados e ele fez o que a neurolinguística tanto nos conclama também, que foi ressignificar. Ressignificou aquele momento e começou a se autotrabalhar no sentido de que um dia tudo isso vai acabar. E quando acaba, e este homem volta ao convívio social, e que consegue ganhar para ser presidente, e que convida um dos seus carcereiros para fazer parte no seu momento de posse, ele fez a lição do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não usou do poder que lhe foi conferido nesse momento para matar, para perseguir os seus algozes. Ele foi unir o povo da África do Sul, povo que vivia dividido pela política do apartheid, política que o prendeu, que o aprisionou. Mandela faz o quê? Ele vem e, de forma educativa, pelo sofrimento que passou, ele vai unir o povo no bem e para o bem. Grande lição para todos nós. E nós estamos, neste momento, entendendo que o orgulho, o egoísmo e a vaidade não nos leva a lugar nenhum. Estamos numa quarentena necessária, em um isolamento que nos é educativo. Porque esse isolamento é uma bênção para que nós possamos rever as nossas relações, inclusive. Como é que eu estou na minha relação familiar? Nós reclamávamos tanto de falta de tempo. Tempo para sentar, para almoçar com os nossos. Tempo para o evangelho no lar. Muitos de nós, outro dia eu conversava com uma amiga que me disse que estava sem tempo de fazer o evangelho no lar, por causa das muitas demandas do dia a dia. Agora nós temos o tempo. Tempo para orar. Tempo para rever conceitos. Tempo para fazer uma boa leitura. Tempo para cuidar da casa. Tempo para fazer a terapia do silêncio. Silenciar é terapêutico. Por que que Cristo saía para meditar?
silêncio. Nós que vivemos na turbulência do mundo e que temos nos nossos comportamentos egóicos a necessidade dos holofotes, né? Nós que precisamos nas redes sociais todo o tempo divulgar as nossas benfeitorias, agora estamos tendo a oportunidade de usar as redes sociais para uma outra situação, como aqui, esse momento. Que bom poder usar dessa ferramenta para que nós possamos analisar as nossas posturas diante do mundo. As redes sociais que estão unindo, tenho visto aí vários companheiros fazendo lives com boas mensagens, com mensagens consoladoras, levando bom ânimo, levando boas discussões para muitos de nós que estamos confinados e que ficamos muitas vezes buscando o que fazer. Agora temos todo o tempo do mundo. Nós que reclamávamos porque tínhamos que acordar cedo, nós que reclamávamos porque tínhamos que sair correndo para pegar a condução lotada, aqueles que dependem, né, das conduções, nós que reclamávamos privilégios nas filas, porque eu cheguei, eu tenho que correr, porque meu tempo, porque eu sou mais importante. Agora, nós temos todo o tempo do mundo para nos reorganizar funcionalmente e para entender que, para além de nós, existe um mundo, que, para além de nós, existem situações sérias e graves sendo discutidas, que, para além de nós, agora, cada minuto é necessário para as pesquisas, para encontrar medicação que possa ser um refrigério para aqueles irmãos que estão contaminados, que estão nas UTIs, aqueles que ainda, né, estão conseguindo ir para as UTIs. Esse é o momento do despertar. E nessa parábola fantástica, emblemática, de uma riqueza, de uma profundidade, nos é falado de humildade. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que somos muito pequeninos. E ser pequenino não no sentido da pequenez que nos coloca no lugar de tapete. Não é isso que eu estou dizendo. Que somos muito pequeninos diante do aprendizado que temos diariamente, ininterruptamente e eterno no universo. Quando acreditamos que já sabemos tudo, tem algo errado conosco. Precisamos parar e refletir. Porque o aprendizado não se esgota. E Jesus, como grande pedagogo, nos deu e nos dá diariamente a oportunidade desse aprendizado. Todo o tempo, todo o tempo. As parábolas são fantásticas, porque elas nos oportunizam a entender muita coisa. A veneranda Joana de Ângeles nos fala que no livro Atitudes Renovadas, ela nos diz o seguinte: a simplicidade é etapa evolutiva que se deve alcançar treinando-se renúncia e abnegação. Conseguir manter a simplicidade de coração, ou seja, simplicidade de sentimentos, é conquista valiosa que impulsiona a liberdade e a paz. Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas. Libertação, ela fala. Quem é simples é liberto. Verdadeiramente, é fato, porque o orgulhoso, ele é prisioneiro. Porque o tempo todo eu tenho que renovar as minhas atitudes de orgulho, né? Parece contraditório, mas é muito pertinente comparando aí com o que traz a veneranda Joana de Ângeles. Porque o orgulhoso, ele tem que estar no controle, ele não consegue relaxar, porque se ele tem todo o tempo que provar que ele é o melhor, cada hora e cada dia ele tem que estar correndo atrás dessa renovação aí sabe? E ele é tenso. Ele não vive, ele não relaxa. E viver com simplicidade, como diz Joana, é viver com tranquilidade, com leveza. Jesus era simples.
Jesus é simples, era não é. Jesus é a expressão da humildade. Como é que o Cristo se trajava? Com a túnica. Por quê? Porque ele não precisava provar nada a ninguém. Ele não precisava todo dia ficar pensando no boleto que ia pagar para manter esse comportamento, né? Porque daí vem as despesas. Jesus, que se reunia com os discípulos para falar da lei que ele vem nos trazer, que é a lei do amor, é a lei da caridade, é a paz. Joana nos diz aqui assim, ó, repetindo, a simplicidade é etapa evolutiva que se deve alcançar treinando-se renúncia e abnegação. Por que renúncia e abnegação? Porque eu vou precisar renunciar às coisas do mundo. O que é renunciar às coisas do mundo? É deixar de viver? Não. Mas eu vou precisar renunciar a tudo aquilo que eu acreditava que iria preencher o vazio existencial que eu tenho. E é a abnegação. E ela diz, conseguir manter a simplicidade de coração, ou seja, simplicidade de sentimentos, é conquista valiosa que impulsiona a liberdade e a paz. Valiosa, ou seja, a simplicidade é algo muito valioso. Que ela vai nos impulsionar para a liberdade e para a paz. Que paz? Essa paz de espírito. Esse sentimento que higieniza, que refrigera. Nós vivemos o tempo todo na busca de uma série de coisas. Para quê? Agora está provado aí que tudo aquilo que a gente fica correndo, e agora? Tudo está esperando. O que não espera é a nossa mudança, é a nossa transformação. Nós estamos tendo a oportunidade, olha a misericórdia divina, de fazer diferente, de nos autotransformar, de melhorar os nossos estados, os nossos padrões, de caminhar livremente, de ser feliz. Felicidade que é um estado de espírito no momento dos mais graves e sérios da história da humanidade. E se formos fazer um levantamento e observar na história do mundo, todos os momentos de grande crise, posterior à crise, algo de muito positivo ficou. Tivemos a peste bubônica, tivemos a gripe espanhola, a gripe asiática também foi algo muito difícil em determinado momento. Primeira e Segunda Guerra Mundial, a segunda trouxe, né, tantas questões, tantas situações. O mundo viveu muitas situações. Agora nós temos uma guerra viral, que é uma bomba, né? É algo que chegou trazendo elementos muito sutis. Muitos de nós estamos, nesse momento, conseguindo ver, que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Esses olhos, esses ouvidos são da consciência. Porque eu posso estar aqui, ó, olhando para essa tela e não estar enxergando nada. Mas se eu foco, né, no aprendizado que eu vou tirar do que eu estou olhando, eu vou entender que existem aí questões muito sutis, chamados que o Evangelho já faz. E é ele uma grande porta de refrigério para as nossas angústias e os nossos medos tão instalados neste momento. E neste momento também, de grande desafio para a humanidade, é o momento do testemunho. Que testemunho? Testemunho da fé. Porque viver a fé em fases de tranquilidade é fácil. Mas no momento da turbulência, amigos,
é o grande desafio. É a grande, um momento do chamado para nós. Estamos agora tendo a oportunidade de fazer diferente. Tudo o que aprendemos, tudo que falamos, o discurso que temos diário, Está agora a hora da gente provar. Como é que nós estamos lidando? E aí, essa passagem de Lucas, está em Lucas, onde nós temos o fariseu, do alto do seu poder hierárquico, do alto do seu poder econômico, do alto do seu poder de saber, diante do publicano, que ele considerava menor. Nós temos aí um exemplo para que nós possamos pensar, para que nós possamos analisar. E lembramos do publicano tão conhecido, cuja história a maioria de nós conhece, A história do publicano Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos. Zaqueu, que nos mostrou na história o poder de transformação. Zaqueu, que à época era considerado essa escória da sociedade, que tem uma tarefa de cobrar, em alguns momentos não ser justo nas cobranças. Zaqueu é um personagem que vai nos mostrar que o poder de transformação pelo amor existe sim. Nós que muitas vezes ficamos buscando tantas provas, Estamos falando de fariseus e publicanos. Então a gente tem um publicano que tinha muita vontade de conhecer o Cristo, de estar com ele. E Zaqueu, que era baixinho, na estatura, ele sobe numa árvore. Essa passagem a gente lembrar, a maioria de nós conhece, mas é bom a gente estar relembrando. Ele sobe numa árvore, o sicômoro, e Jesus fica ali observando. Jesus, que nas suas passagens, nas suas caminhadas, estava sempre acompanhado por muitas pessoas. Zaqueu fica ali do alto da árvore. Quando Jesus passa, ele está ali olhando. Jesus com aquele magnetismo fantástico, percepção fora de série, olha para o alto e diz: mais tarde eu vou ter com você na sua casa. E os apóstolos logo questionam, Mestre, o senhor vai à casa de um cobrador de impostos? Olha o julgamento. Olha a nossa forma de estar no mundo, querendo controlar, querendo determinar os comportamentos de quem quer que seja. Como é que o Messias vai à casa de alguém tão mal visto na sociedade? E Jesus, aquele, do alto de sua inteligência, de sua capacidade, de sua autoridade moral, uma figura à frente do seu tempo, um homem fantástico, com uma capacidade de liderança, maior psicopedagogo, maior psicoterapeuta da história. Jesus, vou lá na casa de Zaqueu e vai. E aquela noite, aquele encontro, quem mais se aproxima para nos dizer, nos dar uma pequena noção do que aconteceu naquele dia é Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, o diálogo que aconteceu naquela noite entre eles. E no outro dia, Zaqueu está transformado. Amanhece com outra postura, com outra forma de olhar no mundo, com um outro olhar sobre os seus serviçais, e resolve dividir aquilo que tem, resolve partilhar e ser justo nas suas atitudes, nas suas ações. Deixa de ser cobrador de impostos? Não.
continua trabalhando, sim, mas ele vai ter um outro olhar sobre a sua própria função. A forma como Zaqueu vai atuar no mundo será diferente. Por quê? Pelo aprendizado. E muitos de nós temos oportunidades inúmeras no dia a dia de renovação, através das mensagens que nos chegam. Nosso processo de intuição, fantástico. O que é intuição? Esse elemento que nos possibilita receber as orientações do alto. E nós não valorizamos. E nós desprezamos. E quando passamos por alguma dificuldade, nos revoltamos, achamos que fomos esquecidos pelo Cristo e profanamos. Agora, nesse momento histórico, esse momento tão educativo, eu tenho recebido muitas mensagens de companheiros que ficam questionando por quê? Por que está acontecendo isso? Vamos mudar a nossa fala. Para que está acontecendo tudo isso? Para que a humanidade está passando por esse momento tão significativo da história? Para que nos chegou uma situação tão emblemática? Eu gosto muito dessa palavra. Porque ela traz uma força, sabe? O que é que está acontecendo? Para que estamos vivendo este momento de dificuldade tão grande? Que vai passar, não tenho dúvida. Para que a espiritualidade vem e nos dá esse chamado? O que estava faltando no nosso aprendizado? Para que retornamos aos nossos lares e ficamos confinados em um confinamento educativo? Será que eu sei dividir o pão? Será que eu consigo e sei respeitar o espaço do outro? Será que eu consigo ouvir o outro? Voltamos para dentro das nossas casas com os nossos. Para que essa experiência? Para que eu estou em momento de silêncio? Por que eu preciso silenciar? O barulho na minha mente tão perturbador que estava me levando a pensamentos não muito positivos. E agora eu posso parar, refletir. O silêncio é uma prece. O silêncio é um chamado. O silêncio é um instrumento que me possibilita entrar em conexão com o divino. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu precisei ter algo que me barrasse? Porque eu estava esquecendo como silenciar e conversar com Deus? Fariseus e publicanos. Eu, do alto do meu poder econômico, posso passar pela contaminação? Posso. Eu, invisível da sociedade, para esse que estava com poder econômico, posso passar? Posso. Nunca enxergamos tanto os nossos irmãos que limpam as ruas, invisíveis da sociedade. Agora estamos enxergando, sabe por quê, meus amigos? Porque é um segmento que tem que ser arriscado, inclusive, muito mais do que todos nós. Alguns de nós podemos estar dentro de casa, outros por algumas tarefas que exercem, exemplo dos companheiros da saúde, esses irmãos que limpam as ruas, né? Os companheiros bombeiros que salvam, trabalham com salvamento, precisam estar na rua. Mas nós nunca enxergamos essas pessoas.
Principalmente esses que fazem a limpeza das ruas. Às vezes limpa a frente do nosso prédio, da nossa casa, a gente passa, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Não, é um invisível social. E agora, nós que muitas vezes sujamos, jogamos o lixo na rua de uma forma, inclusive, irresponsável, desordenada, que pode machucar, ferir um trabalhador desse. Agora nós estamos podendo ver que essas pessoas existem. Chamado. Olha como a experiência é educativa. Nós que não tínhamos, a grande maioria, o hábito da limpeza, da higiene pessoal. Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Nós estamos aprendendo a ter higiene pessoal. Lavar as mãos. Nós que não valorizávamos a água que nos chega nas nossas torneiras. Muitos irmãos não têm e precisam desse elemento, porque hoje o principal ferramenta de combate ao vírus educativo é o lavar as mãos com água e sabão. Experiência educativa. Todos nós achávamos que sabíamos fazer tudo isso. Afinal de contas, né? Estamos na era da tecnologia. Estamos no século do desenvolvimento. Entretanto, precisou vir algo muito sério para nos chamar a atenção de quem somos nós. De como o ensinamento do Cristo ainda precisa ser muito trabalhado nas nossas mentes e nos nossos corações. Esta passagem, que ora é o carro-chefe da nossa discussão dessa noite, vejam que quanto ela nos reporta para nos mostrar que o orgulho é uma chaga, para nos mostrar que somos iguais, para nos mostrar que existem situações que precisam ser dirimidas e trabalhadas diariamente, para nos dizer que somos seres em processo de evolução e que evoluir é nos permitir fazer a lição diariamente, de forma ininterrupta. Que evoluir é nos autoeducar. Nunca tivemos tanta oportunidade para o autoconhecimento como estamos tendo agora. Nunca tivemos tanta oportunidade de olhar para os nossos olhos no espelho e refletir sobre a nossa conduta. Nunca tivemos tanta oportunidade para cuidar dos nossos, para estar com os nossos, para repensar as nossas relações. Nunca tivemos tanta oportunidade para agradecer por tudo que temos. Nunca tivemos tanta oportunidade de orar. Grande discussão da parábola, a forma de orar. O fariseu que ora imbuído de uma máscara, de uma túnica que não engana ninguém, né? A ninguém, só ele mesmo. O publicano que não se acha digno de estar com Cristo, de olhar para o alto. Estamos orando, meus irmãos. Orar é entrar nessa conexão com Deus. É higienizar mentes e corações. É ter a oportunidade de vibrar por nós e pelo planeta. Agora estamos tendo todo o tempo. Nós que muitas vezes não tínhamos tempo porque dizíamos que se parássemos alguns minutos para este momento de conexão, perderíamos os nossos compromissos sociais. E agora? Pedis e obtereis. Passagem do Evangelho. O que estamos pedindo? Como estamos pedindo? O que estamos fazendo com a grande oportunidade que estamos tendo neste momento de rever conceitos? Qual
o trabalho que estamos nos oportunizando ter neste momento. Não falta tarefas. Não falta oportunidade de renovação. Ah, mas eu estou confinado, eu não tenho como fazer. Como não? Tem muitas oportunidades de tarefa, sim. E como tem? Estamos aproveitando essas oportunidades? Estamos nos debruçando sobre o que há de melhor para rever conceitos? Estamos agindo como fariseu ou como publicano? Estamos entendendo que a misericórdia de Deus não nos abandona? Estamos compreendendo que tudo o que estamos passando é para a nossa reflexão? Estamos percebendo que o Cristo não elege aqueles que vão sofrer. Estamos percebendo que o Cristo não abandona seus filhos. Estamos percebendo que Jesus, na sua infinita misericórdia e magnitude, abraça a todos nós e nos diz: confia, segue, prossegue com o Evangelho. Esse refrigério da alma. Estamos entendendo que orgulho, vaidade, egoísmo e prepotência não nos melhora em nenhum momento de nossas vidas. Acordemos para o chamado. Estejamos atentos. Percebamos que tudo que nos chega é para a nossa melhoria de conduta. A hora é agora. Não esperemos um novo tempo, um novo momento. O momento é agora. Essa tecnologia que neste momento está ajudando a tantos irmãos. As redes sociais que eu tenho visto colaborando de forma intensa, de forma positiva. Que bom que nós não estamos nos perdendo nas falsas notícias, construindo discórdias. Ao contrário, estamos nos unindo na fraternidade. Estamos nos unindo no amor. Estamos nos unindo na paz. Trabalhar a humildade proposta nesta passagem do Evangelho é trabalhar o amor. Amor preconizado pelo Cristo. Amor que cobre uma multidão de pecados. Amor que refrigera a alma. Amor que é um acalanto nos nossos corações sofridos. Nós estamos caminhando para o término da nossa conversa. E eu gostaria, meus amigos, de fazer uma leitura para vocês de uma passagem que está no livro Coragem, um livro de Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier. E aqui tem várias mensagens. E tem uma mensagem de Meimei, do Espírito Meimei, cujo nome é Nunca Sem Esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que não te entendem e encontrarás Deus, no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus,
no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tomes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Essa é uma mensagem de Meimei, Espírito Meimei, que eu espero, meus amigos, possam trazer um acalanto para todos nós. Que nos dias difíceis, lembremos de Jesus. Que nos momentos de felicidade, lembremos de Jesus. Que nos momentos de gratidão, lembremos de Jesus. Que nos momentos de aflição, lembremos de Jesus. E principalmente, que possamos nos unir em prece, numa oração contrita pela paz mundial, pelo refrigério do planeta, para que possamos verdadeiramente sair renovados, lembrando que vai passar, tudo passa, e este momento é o momento educativo que com certeza nos traz força e esperança de um mundo melhor. Agradeço ao convite do Irmã Sheila, essa casa abençoada. E neste momento de término, dos últimos minutos da nossa preleção doutrinária, rogamos a Jesus, aos benfeitores amigos, à Irmã Sheila, aos espíritos do bem que laboram nesta casa e que protegem a psicosfera do planeta, para que nós possamos, Jesus, confiar, acreditar que existe uma mão amiga que não nos desampara, agradecendo a Ti pela oportunidade de renovação diária e constante. Sê conosco, Jesus, hoje como sempre. Que assim seja.